Olá, então dando prosseguimento aqui ao nosso treinamento, agora nós vamos falar sobre predecessora e sucessora, ok? Então, neste momento aqui, nós vamos lá para a guia Gráfico de Gantt de formato e vou desabilitar exatamente esta opção, ok? Número da estrutura de tópicos. Vou desabilitar temporariamente e agora nós vamos nos focar exatamente nestes números, que são os IDs das tarefas, ok? Então, o que é que vem a ser essa predecessora e sucessora? Bom, predecessora e sucessora é um conceito realmente fundamental, porque saber trabalhar bem com predecessora, sucessora, vai ser essencial para a gente poder criar um cronograma lógico do projeto, ok? Então, basicamente, predecessora é tão somente a tarefa que vem antes, ou seja, é a tarefa que precisa acontecer primeiro. E sucessora é a tarefa que vem depois, que depende da anterior para começar ou terminar, ok? Agora, um detalhe importante, a predecessora ela vai controlar a iniciação da sucessora. Então, por exemplo, definir o objetivo do livro. Essa tarefa aqui é a tarefa predecessora. E a tarefa estruturar sumário vem a ser a tarefa sucessora. É a tarefa que vai acontecer logo após a gente definir o objetivo do livro. Aqui, por exemplo, a tarefa redigir o capítulo 3. Essa tarefa, em relação a esta aqui embaixo, ela vem a ser a predecessora. Ou seja, eu só vou iniciar a revisão do capítulo 1, 2 e 3 logo após a gente concluir o capítulo 3. Então, esta tarefa aqui, redigir o capítulo 1, que se encontra exatamente nesta linha, olha só, a tarefa redigir capítulo 1 está na linha 6, ok? A gente pode chamar de ID, tudo bem? Este número ele vai indicar o posicionamento daquela tarefa específica. Então, esta tarefa aqui, redigir o capítulo 1, que está na linha 6, quando esta tarefa concluir, ela dá início, então, à tarefa de redigir o capítulo 2. Portanto, a gente só vai digitar o capítulo 2 quando a gente concluir o capítulo 1. Então, como é que isso vai ser representado? A gente costuma fazer da seguinte maneira. Aqui nesta mesma linha, por exemplo, aqui na coluna predecessoras, exatamente aqui nesta posição, na linha 7, eu vou dizer que esta tarefa é sucessora desta. Como é que eu vou dizer isso? Simplesmente colocando aqui em predecessoras o número de identificação da tarefa redigir o capítulo 1. E qual é este número? É exatamente este. Como redigir o capítulo 1 está na linha 6, então eu coloco este ID. Então, na hora que eu coloco o número 6, olha lá, ele vai entender que esta tarefa é sucessora da tarefa capítulo 1. Ou seja, quando esta tarefa for concluída. Então, quando a gente dá o Enter, olha só como é que fica aqui no gráfico de Gantt. Quando eu paro o ponteiro do mouse sobre a barra, aparece aí a tarefa, olha. Redigir o capítulo 2. Aparece a duração, 2 dias, a data de início e a data de término, ok? E veja que esta seta ela representa o tipo de dependência ou tipo de relacionamento. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre isso, sobre tipos de relacionamentos ou dependências. Esta setinha demonstra que nós estamos fazendo ali uma dependência do tipo término e início. Ou seja, a tarefa sucessora, que é o redigir o capítulo 2, ela só vai iniciar quando a tarefa predecessora, que é o redigir o capítulo 1, for concluída, ok? Então, é chamada término e início. Bom, isto aqui vem a ser importante porque eles criam a lógica do projeto, exatamente porque ela vai definir ali a ordem das tarefas, o caminho crítico, as datas automáticas, início e fim. Então, vamos continuar aqui, por exemplo, a tarefa que está na linha 8, ou a tarefa com ID 8, que é o redigir o capítulo 3, representada por esse gráfico. Eu só vou iniciar a digitação do capítulo 3 quando eu concluir a tarefa que está na linha 7, ou seja, a tarefa de redigir o capítulo 2. Então, como esta tarefa vai dar início logo após a gente concluir esta, então, a tarefa redigir o capítulo 3 é sucessora da tarefa redigir o capítulo 2. Então, na hora que eu coloco o número 7 e dou o Enter, olha só como no gráfico é representado, olha, demonstrando, então, que esta tarefa está começando depois que essa for concluída, ok? Então, nós temos aqui o símbolo desta setinha, término e início.
E aí a gente vai colocando o ID. Então, na hora que eu coloco aqui o número 7, que é exatamente eu fazendo referência para esta linha que está aqui, olha. E aí, continuando, olha, revisar capítulo de 1 a 3. Eu só vou dar início a essa tarefa quando eu concluir o capítulo 3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer referência para esta linha, ou ID, que representa a tarefa redigir capítulo 3. Aí, o que é que eu faço? Eu venho para esta tarefa, clico aqui em predecessor e coloco o número 8. Quando eu coloco o número 8, olha aí o gráfico, olha, representando, ó, ok? Então, a tarefa predecessora da tarefa revisar capítulo 1 ao 3. A tarefa predecessora é a 8. E assim por diante. Nós estamos, então, criando aqui uma ordem cronológica, um vínculo entre as tarefas, ok? Então, para simplificar ainda mais aqui a compreensão, saindo um pouco aqui do nosso projeto fictício, eu vou clicar aqui nesta linha. Então, vou colocar aqui uma tarefa bem simples, por exemplo, cozinhar o arroz. Olha, essa tarefa está na linha 17, o ID dessa tarefa é a linha 17. E aí eu vou colocar, então, a tarefa sucessora de cozinhar o arroz, que é servir o arroz. Olha lá. Veja bem, nessa ilustração simplória aqui, é o seguinte, você não pode servir o arroz sem antes cozinhar o arroz. Ou seja, então essa tarefa é a tarefa sucessora da tarefa predecessora, que é lógico, cozinhar primeiro, não é? Então, como é que eu vou representar? Eu vou dizer o seguinte, que essa tarefa, servir o arroz, vem depois da tarefa cozinhar o arroz. O que é que eu faço? Eu clico aqui e vou dizer o seguinte, qual é o ID desta tarefa? É o ID 17. E aí eu coloco o número 17, olha. E aí como é que ele fica aqui no gráfico? Ó? Então, eu estou fazendo referência aqui para a tarefa que está na linha 17, ok? E aí a gente pode criar uma cadeia lógica do que vem antes e o que vem depois. Então, se eu fosse fazer aqui, por exemplo, um projeto simplificado de escrever o livro, então vou colocar aqui nessa linha da seguinte forma. Escrever o conteúdo do livro, por exemplo. Olha lá, estou na linha 21, não é? O ID desta tarefa é 21. Então, depois de escrever o livro, revisar o conteúdo. Suponhamos que aqui eu vou levar 5 dias. Aqui eu vou levar 3 dias. Depois de revisar o conteúdo, eu vou diagramar o livro. Para diagramar o livro, eu vou levar, por exemplo, 4 dias. Olha lá. E depois vou enviar para impressão. Olha só. Então, para enviar para impressão, eu vou levar apenas 1 dia. Então, aqui seria a primeira tarefa, não é? A primeira tarefa está... Qual é o ID dela? 21. A primeira tarefa seria escrever o conteúdo do livro. Ela aqui não depende de ninguém. Tudo bem? Depois, eu tenho a tarefa de revisar o conteúdo. Então, esta tarefa aqui só vai começar depois que a tarefa 21, ok, for concluída. Esses números identificam a posição da tarefa, tá bom? E aí, como é que eu vou fazer? Como ela vem depois, então eu vou criar aqui uma dependência. Como é que eu faço? Eu vou digitar a tarefa 21. Quando eu coloco o número 21, essa tarefa, então, vai se tornar sucessora da tarefa predecessora, que é escrever o conteúdo do livro. Eu vou dar um Enter e olha só o que ele criou, tá bom? Criamos o vínculo. Agora, para diagramar o livro, ele vai depender de qual tarefa? Ele vai depender da tarefa revisar o conteúdo. Então, só vou diagramar o livro depois que a gente revisar o conteúdo. Então, está vendo que é uma tarefa que depende da outra? É uma tarefa que vem antes e uma tarefa que vem depois? Então, eu posso colocar um número. Eu vou dizer que esta tarefa é sucessora da tarefa revisar o conteúdo. Então, eu coloco o número 22. Por quê? Porque ela está na linha 22, não é? Então, eu posso fazer assim, ou eu posso fazer da seguinte maneira. Eu vou clicar no número 22, vou deletar. Eu posso clicar na barra que representa a tarefa revisar o conteúdo, pressiono o clique e arrasto para outra. Olha, está vendo que eu estou criando uma ligação? Eu estou arrastando. Na hora que a gente solta, olha o que foi que ele fez. Olha. Automaticamente, ele criou um vínculo entre as tarefas. Tudo bem? E a tarefa de enviar para impressão? Ela só vai ocorrer depois que a gente diagramar o livro, não é verdade? Então, você já sabe, eu posso digitar um número da tarefa, a tarefa diagramar o livro, a identificação dela é o número 23, então, se eu colocar o número 23, ele vai localizar essa tarefa, não é isso? Eu vou dar um Enter, olha, ok? Ou, você já sabe, eu posso digitar um número ou simplesmente eu vou clicar na barra anterior, clico sempre na barra anterior e vou descendo, olha. Desço, arrastando, e ele vai fazer essa linha de vínculo. Então, ele está criando nesse exato momento, observa aqui
a legenda que está aparecendo. Eu estou criando um vínculo de término a início. Ou seja, ele vai terminar a tarefa 23 para iniciar a tarefa 24, ok? Então, essas tarefas aqui, que nós estamos criando, ilustrativas, elas são sempre identificadas por esses números que você está vendo aqui, olha. E elas poderão ser chamadas exatamente por esses números. Então, qual é a tarefa 18? A tarefa 18 é essa tarefa ilustrativa que nós criamos, olha, servir o arroz. Qual é a tarefa 13? A tarefa 13 é exatamente esta, olha, revisar ortografia e formatação. Compreendeu a lógica? E aí, quando eu estou colocando aqui os números, eu estou dizendo qual é a tarefa na qual tem vínculo. Então, a tarefa enviar para impressão está vinculada à tarefa 23, que é diagramar o livro. E aí, veja que nós estamos criando aqui uma cadeia lógica. Tudo bem? Então, percebo que cada tarefa precisa da anterior para acontecer. E isso aqui garante que o project ele siga uma ordem lógica. E assim ele possa evitar que a gente execute algo antes da hora. E aí, lembrando de um detalhe extremamente importante, que as tarefas predecessoras elas vão definir o ritmo do projeto, ok? Uma outra forma que a gente tem de fazer esse vínculo é da seguinte maneira. Eu vou apagar aqui estes vínculos, eu vou deletar e posso fazer o seguinte, olha. Se todas essas tarefas aqui ilustrativas que eu criei, elas começam uma após a outra, ok? Sequencialmente, então eu posso selecionar e simplesmente clicar aqui no grupo cronograma. Olha lá, exatamente na guia tarefa, eu tenho este botão, que é o botão vincular as tarefas selecionadas. Aqui ele vai vincular todas as tarefas para que elas possam começar uma após a outra. Vamos ver? Eu vou dar um clique. Olha só o que ele fez. Olha. Automaticamente já fez todos os vínculos entre as tarefas, criando uma dependência término-início. Ou seja, esse tipo de dependência término-início que nós vamos explorar também na próxima aula é que a tarefa anterior precisa terminar para que a tarefa seguinte possa dar início, ok? Então, nós criamos aqui um vínculo automaticamente. Esse botão aqui vai tirar o vínculo entre as tarefas. Eu vou dar um clique nele, olha. Olha só, tirei o vínculo entre as tarefas. Tudo bem? Mas, como aqui foi apenas um exemplo ilustrativo, eu vou apagar estas tarefas, eu vou clicar nesta tarefa aqui vazia e vou arrastar para baixo, vou clicar com o botão direito e vou clicar em excluir tarefa. Olha só, excluir as tarefas. E neste exemplo aqui que nós estamos fazendo, vamos supor que todas as tarefas vêm uma após a outra. Então, por exemplo, aqui, olha, definir o objetivo do livro. Ela não depende de nenhuma outra tarefa. Estruturar o sumário vem logo após a tarefa definir o objetivo do livro. Essa tarefa está em qual linha? Qual a identificação dela? Linha 2, não é? Então, eu venho para cá e coloco o número 2. Olha só, ok? Pesquisar o conteúdo de cada capítulo. Ela vem depois de qual tarefa? Da tarefa número 3. Qual é a tarefa número 3? É exatamente esta, ok? Então, eu coloco aqui o número 3. Tudo bem? Agora, essa tarefa aqui, olha, redigir o capítulo 1, ela vem depois de quem? Olha, vem depois da tarefa número 4, que é pesquisar o conteúdo de cada capítulo. Então, coloco o quê? A tarefa número 4, coloco aqui, olha, 4, ok? E olha aí, ele está criando aqui as vinculações. E assim por diante. Redigir o capítulo 4, ele vai acontecer depois de qual tarefa? Depois da tarefa de número 9, ok? Qual é a tarefa de número 9? Revisar capítulo 1 até o capítulo 3. Então, coloco aqui tarefa 9. Está vendo? E assim por diante. Então, revisar o capítulo 4 vem depois da tarefa 10. A tarefa 10, qual é a tarefa 10? É esta tarefa aqui, olha. E aí, o gráfico de Gantt, ele vai se formando. Eu vou reduzir aqui o zoom aqui do gráfico de Gantt, eu vou clicar no sinalzinho de menos. Olha aí como ele está fazendo, olha, criando aquela estrutura lógica, ok? Depois disto, eu vou começar a revisão ortográfica depois desta última tarefa, desta tarefa aqui, a tarefa número 11, que é revisar o capítulo 4. E aí, então, aqui se trata de uma revisão ortográfica e formatação, que vai dar início logo após esta última tarefa, que é a tarefa 11. Então, vou colocar o número 11 aqui, olha. Olha aí a tarefa, tudo bem? E assim por diante. Lembrando que a gente faz assim de forma manual ou você pode simplesmente fazer de uma maneira mais prática, não é? Eu vou selecionar aqui tudo, vou deletar. Se todas as tarefas são uma após a outra, eu posso selecionar aqui, a partir desse planejamento do livro,
vou arrastando até o final e vou clicar onde? Exatamente aqui, olha, vincular as tarefas selecionadas. Pronto! O que é que aconteceu aqui? Ele automaticamente inseriu as predecessoras e aqui nós temos a contagem certa, olha. A tarefa resumo, chamada revisão final e diagramação, eu vou levar quantos dias? 7 dias, porque ele está totalizando aqui a quantidade de dias das subtarefas. Olha. Ao todo, é 7 dias. Da mesma forma, nós temos aqui, então, a tarefa resumo escrita do livro, que vai levar 12 dias. Ele está totalizando, somando os dias aqui das subtarefas, que dá 12 dias. E também um planejamento do livro, que vai levar 5 dias. Ao todo, nós temos, então, 24 dias. Olha só, nós vamos também inserir mais algumas tarefas, tá bom? Então, nós já temos aqui a contagem certa da duração. E aí, ele criou aqui a ordem cronológica, olha, do projeto. Mas nós vamos parar por aqui, salve as alterações, ok? E aí, a gente vai dar prosseguimento fazendo mais ilustrações na próxima aula. Então, até lá!